That was beautiful. Que lindo. And I must confess, I E eu vou couldn't hear a confessar word, but I know that was one of the heavenly language. essa língua marroquiana é uma das línguas do céu. Muito obrigado. Bless you for that Deus beautiful te abençoe por essa linda, maravilhosa, a música maravilhosa. in the wonderful name of Jesus Eu vos Christ, our saúdo Lord. no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. I want to greet especially those Também who are saudar here de on maneira especial site, aqueles que estão aqui pessoalmente, St. Louis, and I aqui em want to St. say Louis. to you, Quero dizer a vocês um bom dia. and of course I have to remember É that claro, I'm tem from que South lembrar Africa, que eu sou so I da have África to do say Sul, good então eu afternoon preciso... Boa tarde. to those who are watching Aqueles que estão online in South assistindo online lá na África do Sul. and Kenya, Nairobi. E Quênia, no Nairobi, in Thailand, e where também my na son is, Tailândia, I say onde good está o evening. meu filho, está And no may momento. God bless Eu you. digo May boa have a noite, blessed Deus abençoe. morning. Mandinibulise nonke bethuna egameni likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. I'm greeting in the name of Jesus Christ, our Eu Lord. estou saudando em nome de Jesus, nosso Salvador, I want to Senhor humbly Salvador. Eu invite gostaria you to turn with me humildemente de convidá-los a Genesis abrir a Bíblia no chapter livro de 15. Gênesis, capítulo We are 15. going to be reflecting on Vamos the estar text that is refletindo found sobre o in verse texto que 6. se encontra no verso Our 6, text for consideration que comes vamos from considerar ali na palavra de Deus hoje, Genesis aqui em Gênesis 15, 6. 15. Capítulo 15, verso 6. It reads, and I'm going to read in your Diz hearing. assim, eu leio, e That is Abraão believed in the creu Lord, em Deus, and he, that is the Lord, e isso, accounted e it to ele, him né, for o righteousness. Senhor, lhe foi imputado como justiça. O título do meu sermão é, What will you give me, o que o Senhor me dará and how will I inherit e it? como herdarei? Let us pray. Our kind and loving Father, the Oremos. word has been opened, the Bondoso Bible is Deus, open Santo in front of Céus, us. a Guide tua us, palavra dear está Father, aberta through aqui the em Holy nossa Spirit that authored frente, the que o very Espírito same Santo word. In possa the name of trabalhar Jesus em Christ, nós da mesma we pray. maneira que Amém. agiu para escrevê-la. Amém. Em nome de Jesus. Abraham believed the Lord, Abraão creu em Deus. and he credited to him. E isso foi acreditado a ele como justiça. The New King James Version says, Abraham believed in the Lord, E outra and he versão diz que accounted it to him. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, temos duas perguntas que vamos responder nos próximos dias. O que o Senhor me dará? And how will I inherit it? E a segunda, como hei de And the herdá-la? answer to both questions, E a resposta às duas, ambas as perguntas é Jesus Cristo. I will give you Jesus the gift, Eu lhe dou Jesus, and o I'll give you presente. Jesus as Eu assurance vou lhe dar, Senhor, como that segurança have been made to Abraham. He da promessa is que foi indeed the feita a author Abraão. É and the finisher Ele, of our faith. aquele And as we que é heard o autor e yesterday, consumador da the nossa center fé. and the circumference, Ele é o centro e a circunferência de toda a center verdade and circumference of salvation. da salvação. Our text, O nosso Genesis 15, texto, verse 6, is no verso found 6, between two está como fundamental and basic a massa do questions that sanduíche Abraham asked for the entre first duas time, coisas. Since his Pela primeira interaction vez with God. And it is from these que ele fundamental interagiu com Deus. questions that Essas we gain a better perguntas understanding fundamentais of que our nos text. ajudam a entender melhor o texto. Abraham believed in the Lord, Abraão and creu he no Senhor accounted e to isso him foi as contado como righteousness. justiça. So the first A question, primeira pergunta, então, é: what will you give me? o que o Senhor vai me dar? Nos leva ao elemento da fé e nos ajuda a entender o que a fé realmente é. E nos leva para a segunda e salienta a significância da obediência. E dessa forma, vemos aqui nesse texto que Deus creu e isso lhe foi contado. Nós temos dois elementos aqui que vamos enfatizar: o elemento da fé e o elemento da obediência no mesmo texto. Então, a fé de Abraão em Deus levava ali a semente da fé, e bem como a vontade de seguir a Deus. O mandamento de ter fé e obedecer. Não é uma coisa que vem depois, assim como uma segunda intenção. Mas quando diz, eu creio, eu também estava disposto a seguir. Então, a sua fé moldou e originou a sua obediência. E tem aqueles que abraçam a fé e se distanciam da obediência dos mandamentos de Deus. Mas aqui vamos correr com obediência e ver a fé como uma ameaça. Alguns que vêm lá da África, como eu,
Essas pessoas lá, tantas estão vítimas da bruxaria. E Tiago diz, sem as obras, a fé é morta. E tem aqueles que obedecem sem fé. E isso também é uma forma de rebelião, porque os demônios obedeceram a Jesus. Mas essa obediência deles saltou de um coração cheio de ódio. É uma rebelião satânica. Então, o meu argumento nessa manhã, submeto isso para vocês nesse texto, Gênesis 15, 16, temos fé e obediência equilibrados no texto. Faith that works, page 18. There is not a point that needs to be dwelt upon more earnestly, repeated more frequently, established more firmly in the minds of all than the impossibility of fallen men meriting anything by his own best good works. Salvation is through faith in Jesus Christ alone. But faith in Jesus Christ alone, in it carries the seed of obedience. But it is faith alone. Good works are good. A senhora White fala aqui sobre o ponto que tem sido urgido em minha mente por anos, é a justiça imputada de Cristo. Tenho me perguntado se esse assunto não se tornou assunto de discurso em nossas igrejas de todo o país, quando o assunto tem sido mantido tão constantemente sobre mim. Muitos jovens são enviados para trabalhar e não entendem o plano da salvação, o que a conversão é. Não há um ponto que precise ser tratado com mais seriedade, repetido com mais frequência, estabelecido com mais firmeza nas mentes de todos do que a impossibilidade do homem caído merecer algo por suas próprias obras, suas boas obras. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. A afirmação, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, está entre duas perguntas. São as partes constituintes do título desta mensagem. A primeira é a fé, é a condição para a justificação. Esta declaração, o texto exige nossa atenção cuidadosa, vale a pena investigar. Paulo, em Romanos 4, baseia seu argumento sobre a justificação pela fé nesse texto. O mesmo pode ser visto em Gálatas 3, onde ele procura mostrar que esse texto é a única resposta legítima ao que Deus fez. No capítulo 2 do seu livro, Tiago levanta um argumento um pouco diferente, onde busca trazer um equilíbrio feliz entre fé e obras. A pergunta que levou a esta declaração, conforme registrada em Gênesis 15, 2 e 3, diz o seguinte: Senhor Deus, o que o Senhor me dará se eu não tiver filhos? Abraão não esperava que Deus responda a essa pergunta. Ele vai em frente, revelando que já está pensando nisso há algum tempo. O herdeiro da minha casa, Eliezer, de Damasco. Veja você, não me deu nenhuma, o Senhor não me deu nenhuma descendência. De fato, aquele que é nascido em minha casa é meu herdeiro. Agora, essa declaração, esse verso, nas pegadas do verso 1, no verso 1, se você olha ali, diz Abraão, veio numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, sua recompensa é extremamente grande. Outras diz, a sua recompensa será grande. Mas isso criou uma confusão. Como que isso vai ser possível? Sem filho, que tipo de recompensa eu vou receber, já que eu não tenho filho? Deus apareceu a Abraão em 3 ocasiões. E em todas essas 3 ocasiões, ele confirmou e disse, nem você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Seus descendentes vão herdar essa terra. E repete depois, no verso seguinte, Abraão não tinha filho ainda, não tinha herdeiro. Como que você vai falar dos meus descendentes quando eu não tenho nenhum descendente? Como que o que o Senhor vai me dar? E depois, como é que eu vou herdar? De acordo com o costume, Eleazar seria o descendente. Isso poderia ter, se Deus tivesse permitido, essa teria sido a sua contribuição para o plano de Deus. Não precisava de muita fé, essa opção, não envolvia milagre.
E tudo que tinha que fazer, e não tinha que se preocupar com nada. O filho da promessa. Então, a opção de Eliseu era natural, era científica, natural, normal. E Deus diz, não, essa aqui. Esse aqui, Eliezer, não será sua descendência. Não fazia parte do plano de Deus, mas aquele que vai sair do teu corpo será o teu herdeiro. Então diz o texto, Abraão creu e no Senhor. Não só na declaração que ele creu, ele creu naquele que fez a declaração. Ele acreditou em Deus. E a Bíblia diz que isso foi contado como justiça. Claro que você lembra que lá no jardim de Adão e Eva, Sharon White fala em patriarcas e profetas. Foi a falta de fé que levou a Eva a desobedecer. Então, veja bem, a descrença por si própria foi a desobediência. A Eva não disse, não é que eu não acreditei, e o que mais que eu posso fazer? Ao não crer, ela já tinha entregue o coração ao diabo. Já estava pronta para seguir, a partir daquela descrença, tudo que o diabo falasse para ela. Já estava dizendo a ele que estava pronta para segui-lo. Para a gente dar o valor certo a isso aqui, nós temos que... É uma maneira de nos lembrar, sabemos isso de cor e salteado, mas Ellen White diz que a gente precisa ler com mais frequência essa transação entre Abraão e Deus. Essa grande verdade da justificação pela fé. O filho da promessa era para ser Isaac e o filho de Deus, Jesus Cristo. Veja bem, 12, verso 3. Em ti, ó Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias. De acordo com Paulo em Gálatas 3:8, Paulo diz, esse texto incorpora o Evangelho, proclama nesse texto como que Deus pode justificar os gentios pela fé. Nesse texto, 12 e 13, Deus estava proclamando como que Ele iria justificar os gentios pela fé. Então, ele disse, todas as famílias da terra serão justificadas pela fé também. Mas a pergunta é, quem na descendência de Abraão seria responsável por essa justificação? Seria Isaac? Ou é Jesus? Romanos 3, 24. Se referindo a Gênesis 2, Paulo diz assim, isso não foi escrito para o bem de Abraão só mas também para nós. Os gentios será imputado para todos aqueles que creem nele. Paulo continua, todos aqueles que acreditam nele, que ele ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dos mortos. Romanos 4:6, Paulo diz, Davi também diz, descreve a bênção do homem que recebeu essa justiça imputada. Bendito seja aqueles, bem-aventurados aqueles que as suas ações errôneas são cobertas
Now, follow me. aquele a quem o Senhor não imputa pecado. All the families of the earth will be Todas blessed, as famílias which means da terra serão abençoadas. O que quer dizer que todas as famílias da terra serão justificadas pela fé. all the families of the earth will Todas have their lawless deeds forgiven, As and famílias terão os seus pecados cobertos. Todos. the Lord Nele, will not impute sin on them. And the o question Senhor remains, não vai contar como pecado, como rebelião. the seed. É Isaac ou God's Jesus? promise to Abraham, beloved, A promessa de Deus a Abraão precisava da semente, Jesus, para ser cumprido. Mas sem Isaac não haveria Jesus. Então, Abraão estava preocupado. Me dá um descendente. Ele não falou, me dê um salvador, me dê um descendente. Para que, então, isso tudo possa acontecer. Todas as famílias serão abençoadas. Então, se encontrava naquele que estava providenciando a semente, o seu filho, de acordo com o texto. E nele, nesse filho, os gentios teriam uma maneira de escape, serem declarados justificados pela fé. Então, quando Abraão creu no Senhor, seus pecados foram perdoados e cobertos. Ele não foi taxado como pecador. Essa é a promessa que Deus dá a todos aqueles que compartilham a fé de Abraão. Aqueles são filhos de Abraão. João 12:7. Tantos quantos creram neles, a eles receberam o direito de ser filhos de Deus, aquele que acreditaram no nome dele, assim como Abraão creu, eles foram declarados justificados por causa da sua fé. De acordo com Romanos 5:19, fala, nós somos feitos justificados ao crer naquele que foi justo, aquele que obedeceu, não através da nossa obediência, mas da obediência dele. É a sua justificação, a sua justiça que nos salva. O caminho é Cristo. O Sr. White fala, se você se entregar a Ele, aceitando como seu Salvador, então, por amor a Ele próprio, você é contado como justificado, como justo, assim como Ele fez com Abraão. A pecaminosidade desaparece quando você se entrega a Ele. A justiça dele passa a ser a sua. Precisamos ouvir mais e mais, com maior frequência, o caráter de Deus, não teu. Aquele que obedeceu é colocado ali no lugar do teu caráter. E você aceita perante Deus assim como se Ele o aceita, como se você nunca tivesse pecado. O que o Senhor vai me dar? Abraão perguntou a Deus, o que eu vou receber? O que o Senhor vai me dar? Eu vou confessar. E, claro, Isaac era parte do plano, mas não só lá no Jardim do Éden, que estaria restaurado, mas Deus, a grande recompensa na pessoa de Jesus, do seu Filho, é o maior presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Então, esse é o presente maior. Tudo faz parte do plano de Deus, desde a criação. O nosso desejo de estar com Ele. Eu amo a minha esposa, mas não é assim como o relacionamento de Deus, mas somos criados para estar com Deus. Então, Jesus foi chamado Emmanuel, como Deus conosco. Sem a presença de Deus, o céu é vazio, está vazio. Com todas as ruas de ouro, se Deus não estiver lá, está vazio. Fala que habitarão com Ele, eles serão o seu povo. Dá-me Jesus. Você pode ter esse mundo inteiro, mas dê-me Jesus. Dê-me Jesus, nada mais importa. Quando temos Jesus, o mundo não vai nos arrastar, nos enganar, jamais possuir a nossa mente e coração.
A segunda pergunta: How shall I know I will inherit it? como que eu vou saber o que eu vou herdar? Não é uma pergunta que vem da dúvida. Abraão não queria saber para crer, mas ele já tinha crido e agora queria saber. Fé, Ellen White fala que Abraão implorou por um sinalzinho que fosse confirmar a sua fé, uma evidência para as outras gerações que as promessas graciosas de Jesus seriam todas cumpridas. Ele precisava de um sinal visível, não para confirmar a sua crença, porque ele já estava crendo. Mas tem a condição da obediência também. Então, Deus fala, ele vai descansar no pó da terra, mas os seus descendentes vão ter o cumprimento da promessa. Quando Abraão perguntou, como é que eu vou herdar essa terra? Como que eu vou saber que eu vou herdar tudo isso quando eu já estiver morto? Como que isso vai acontecer? Como, Senhor? A Bíblia diz, no verso 18 do capítulo 15, no mesmo dia, Deus fez uma aliança com Abraão, todas as promessas. Em João 8:55 diz, estava com os judeus e disse que Abraão, ele se alegraria em ver esse meu dia. E no mesmo dia, Deus revelou a Abraão o plano inteiro da salvação, como garantia que ele estaria recebendo a herança. A justiça de Jesus garantiu a Abraão, baseado nisso, que os seus descendentes iriam herdar a terra. Então, ele fez uma aliança com Abraão e estipulou as condições no capítulo 17:2. Ele diz, ande aqui na minha presença e seja perfeito, e eu vou multiplicar a tua descendência de maneira maravilhosa. Então, veja bem, estar sem culpa é só para as pessoas que têm justiça própria. E ele já tinha recebido isso de Deus. But then he defines who are the little children. Little children because your sins, verse 12, little children because your sins have been forgiven. So if your sins have been forgiven. Então veja, se os seus pecados já foram perdoados, você recebe o comando de não perder, porque pecar mais, porque os seus pecados já foram perdoados. Você não pode falar assim, eu não quero pecar para que os meus pecados sejam perdoados. Abraão foi considerado amigo de Deus. Ele creu em Deus. Isso foi contado como a sua justiça. João 15:6 diz, vocês são meus amigos se vocês fizerem tudo que eu vos comando, né? Tudo. A pergunta que a gente tem que fazer essa semana. Você é amigo de Deus? Você está disposto a fazer qualquer coisa que Ele te manda? O grande desafio é ouvir a voz de Deus, aquela voz. Fazer uma distinção, todas as vozes que estão lá fora, a voz desse e daquele outro, e poder sentir e saber que Deus está falando contigo. Concluindo, diz em Apocalipse, aqui estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, veja bem, não o bater, mas a voz, não é o bater que deve ser ouvido, não, é a voz. Onde eu venho, na minha terra a gente bate, mas a gente ouve a voz. Você responde, você tem que distinguir a voz, conhecer a voz. Precisa ouvir a voz. Não ciência, não cultura, é a voz de Deus. Algumas vezes essa voz talvez não tenha lógica, mas ouça a voz. Às vezes, se Deus está mandando, a gente obedece. Então, a pergunta que eu deixo com vocês essa manhã. Você está ouvindo a voz de Deus na tua vida super ocupada? Olha só.
Se a tua vida, mesmo vida cristã, está tão ocupada que você não está sentando com Jesus e bater um papo com Ele e fazer uma refeição com Ele, então não está valendo nada. May God bless you. Que Deus os abençoe. Let us pray. Oremos. Our kind and loving Father, Bondoso Deus, thank you, Lord, for your love. muito obrigado pelo teu amor. Thank you, dear God, Muito obrigado, querido Deus, por esse convite, thank you for this reminder. por esse lembrete. Abraham believed, Abraão creu and it was e accounted foi for him for contado righteousness. como sua justiça. Here is your church, dear Father. Aqui está a tua Father, in igreja, this Senhor. place and throughout the world, E pelo mundo afora, estamos clamando, sedentes pela tua justiça, porque, pois, ao receber a tua justiça, vamos poder guardar os teus mandamentos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos. Amém.